Olá, meu nome é Adriano e vamos fazer a correção da atividade ótica do tipo B. Primeira questão. A figura a seguir ilustra um raio de luz incidindo em um espelho plano e sendo refletido. Bom, a linha tracejada é normal à superfície do espelho. Se o ângulo alfa é de 37 graus, a soma de alfa mais beta vale. Vamos lá, então eu tenho aqui a reta normal. Nós já vimos que da segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então nós temos aqui o ângulo de incidência que também vai medir beta. Então, o alfa mais beta que nós queremos é esse ângulo aqui, ó, esse arco azul, que é um ângulo de 90 graus. Então, alfa mais beta igual a 90 graus. Muito simples. Questão 2. Examine as proposições referentes à reflexão da luz. Bom, reflexão da luz que ele está se referindo aí no espelho plano. Então, vamos dar uma olhada aqui no espelho plano. Então, tem um espelho plano, um objeto na frente do espelho. Bom, eu sei que a imagem do objeto que está na frente do espelho fica atrás do espelho. E a distância entre o objeto e o espelho é a mesma distância entre a imagem e o espelho. Isso quer dizer o quê? Que a imagem de um objeto no espelho plano é sempre virtual, que é atrás do espelho, determinado pelo prolongamento dos raios refletidos, é igual e simétrica, porque se está a mesma distância, é porque é simétrica. Então vamos ver a primeira alternativa. A imagem conjugada de um objeto com um espelho plano é sempre simétrica, verdade, que fica a mesma distância entre o objeto e o espelho e a mesma distância entre a imagem e o espelho. É simétrico do objeto em relação ao plano do espelho. Então a primeira alternativa é verdadeira. O espelho plano conjuga apenas imagens virtuais? Verdade, que a imagem é atrás do espelho, é determinado pelo cruzamento do prolongamento dos raios refletidos. Então, verdade. Se o espelho plano sofre uma translação, a imagem de um determinado objeto permanece imóvel? Não, se você movimenta o espelho, a imagem se movimenta para manter sempre a mesma distância entre objeto e espelho e imagem. Então, essa terceira alternativa aqui é falsa. Então, apenas a 1 e 2 são corretas. Questão 3. Uma pessoa de 1,5 m de altura está em pé em frente a um orifício de uma câmara escura, a uma distância de 6 metros. Calcule a altura da imagem projetada no anteparo, sabendo que esta tem 40 centímetros de profundidade. Então, como ilustra a figura aí. Olha, eu sei que a luz propaga em linha reta. Então, a imagem projetada lá no fundo da câmera vai aparecer invertida, porque a luz que vem de cima vai para baixo, a que vem de baixo vai para cima, passando pelo orifício. E aí eu identifico dois triângulos semelhantes. Então, se eles são semelhantes, a razão entre as medidas correspondentes é constante. Ou seja, se eu começar aqui com Hzinho, Hzinho corresponde a Hzão. Dzinho corresponde a Dzão. Então, Hzinho sobre Hzão é igual a Dzinho sobre Dzão. Substituindo os valores, não preciso converter centímetro para metro, uma vez que um triângulo está todo em centímetro e o outro será todo em metro. Substituindo os valores, Hzão é 1,5, Dzinho é 40, Dzão é 6. Fazendo produto do meio igual a produto dos extremos, né? Então, ó, esse produto igual a esse, fica 6H é 1,5 vezes 40. Então, 6H, 1,5 vezes 40 é igual a 60. Então, H é 60 sobre 6, que é igual a 10 centímetros.
Então, a altura da imagem aqui, né, é de 10 centímetros. Questão 4. A figura abaixo representa um raio de luz I, aqui um raio de luz I, que incide paralelamente ao eixo principal num espelho esférico E côncavo, de raio de curvatura 40 centímetros. Então, o raio de curvatura é 40 centímetros. O raio refletido vai atravessar o eixo principal no ponto de abscissa em centímetros igual a... Bom, se o raio de curvatura é 40 centímetros, eu sei que o centro do espelho fica a 40 centímetros do espelho. E como o foco fica entre o centro e o vértice, né? Então o foco fica a 20 centímetros do centro do espelho. E eu sei que todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido na direção do foco. Então esse raio refletido vai cruzar o espelho pelo foco, ou seja, a 20 centímetros do espelho. Questão 5. Um pedaço de lápis é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho convexo de distância focal 10 centímetros. Então, aqui é a distância focal 10 centímetros. A 15 centímetros à frente do espelho. Então, o lápis foi colocado aqui a 15 centímetros na frente do espelho. Então, a imagem formada será... Olha, nós já vimos que no espelho convexo, a imagem é sempre virtual, direita e menor. Se você não lembra, ó, usamos os raios para determinar a posição da imagem. Paralelo se reflete na direção do foco. No vértice, reflete simétrico. Então, o prolongamento do raio refletido, a imagem vai estar aqui, nesse ponto. Então, a imagem está aí. Então, no espelho convexo, a imagem é sempre virtual, que é definida pelo prolongamento, ou seja, atrás do espelho, e é direita e menor. Então, virtual e direita. Questão 6. Os carros modernos usam diferentes tipos de espelho retrovisores, de modo que o motorista possa melhor observar o veículo que se aproxima por trás dele. As fotos 1 e 2 abaixo mostram as imagens de um veículo estacionado, quando observadas de dentro do carro. Então, eu tenho um espelho retrovisor aí. No mesmo instante, através de dois espelhos. O espelho plano retrovisor interno, que é esse da figura 1, é o interno. E o espelho externo do retrovisor dianteiro. Aqui o espelho 2 é o espelho externo. Tá certo? Respectivamente. A partir da observação dessas imagens, é correto concluir que o espelho externo, esse daqui, né, retrovisor direito do carro, é. Que tipo de espelho é? Ó, o interno é um espelho plano, então a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Ok? Já o retrovisor externo, você vê que a imagem é menor. Então, nós concluímos que se a imagem é menor e virtual, o espelho é convexo. Tá certo? Então, esse espelho externo é convexo e a imagem virtual. Então, o espelho externo é convexo, né? E a imagem é virtual. Nos dois, a imagem é virtual, mas no externo é convexo. Então, eu tenho o espelho plano e o espelho convexo, esférico convexo. Bom,
Espero que tenha ajudado e assistam ao próximo vídeo, se possível.